lá. Flamengo encerra a preparação nesta sexta para o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Galera, hoje, sexta-feira, o Flamengo encerra essa preparação já pensando aí na partida contra o Corinthians que acontece no sábado, lá na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. Então, o Mário Jorge, ele teve a semana inteira de preparação, ele trabalhou o elenco na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e trabalha nessa sexta-feira para poder deixar o time redondinho para o jogo contra o Corinthians, que, ao que tudo indica, será o último jogo do Flamengo sem o treinador, sem o novo treinador, sem Tite, por enquanto. Né? Então, o Mário Jorge vai para esse jogo na Neoquímica Arena, e lembrando que o Mário Jorge ele tem algumas pendências aí para esse jogo em São Paulo. Primeiro, o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta ele começou a semana fazendo trabalhos na academia, depois avançou na recuperação e ontem, quinta-feira, foi o dia, aliás, da semana em que o Arrascaeta fez o primeiro treino completo com o grupo. Né? Então ele treinou, completo não, né? Parcialmente. Então ele ficou boa parte da atividade pela manhã treinando junto com o elenco e no final da atividade ele fez alguns trabalhos físicos à parte, separado do grupo. Né? Então, o Arrascaeta ele está muito próximo de voltar ao elenco, de voltar à disposição do treinador, e hoje ele ainda faz uma reavaliação rápida com o pessoal da comissão técnica e também do departamento médico, para que a equipe de Mário Jorge avalie se o Arrascaeta tem plenas condições de jogo ou não contra o Corinthians. Porque a recuperação do Arrascaeta foi uma recuperação acelerada para que ele jogasse contra o São Paulo lá no Morumbi. Só que depois daquele jogo no Morumbi, na final da Copa do Brasil, o Flamengo manteve cautela para que o Arrascaeta não estoure durante o restante da temporada. Né? Então ele nem jogou contra o Bahia, ficou apenas na recuperação, fez um tratamento intensivo lá no departamento médico do clube, e agora a expectativa é de que ele entre em campo na Neoquímica Arena e que viaje hoje para São Paulo, tá certo? Outra pendência do Mário Jorge é em relação à escalação do Flamengo, porque no jogo contra o Bahia, o Mário Jorge começou com o Pedro de titular e o Gabigol no banco. Começou com o Bruno Henrique na ponta esquerda, Pedro centralizado, o Everton Ribeiro caindo pela direita e o Gabigol no banco de reservas. Agora, com a Arrascaeta, a tendência é que o Arrascaeta fique à disposição, e isso pode mudar muito o estilo de jogo do Flamengo. Porque com a Arrascaeta na criação, o treinador ele pode até ter um Gabigol ali no centro do ataque e deixar o Pedro no banco, porque o Gabigol ele faz como eu posso dizer, ele faz uma movimentação muito maior que a do Pedro. Tem uma movimentação maior que a do Pedro. Então é normal que alguns treinadores, é o caso que aconteceu com o Vitor Pereira, com o Jorge Sampaoli, com o Paulo Souza, com o Renato Gaúcho, de preferir o Gabigol ao invés do Pedro. Só que aí essa pendência do Mário Jorge vai ser sanada hoje, neste momento, enquanto o elenco do Flamengo treina. Né? Então, a gente pode dizer aí que a situação do Arrascaeta, que deve para o jogo, e também a escalação do time no ataque, entre Pedro ou Gabigol, são duas pendências aí que o Mário Jorge vai resolver nesta sexta-feira. Inclusive, a nossa equipe de reportagem aqui do Coluna do Fla já está de olho no treinamento, para assim que a gente tiver informações, a gente publicar lá no nosso site, no colunadofla.com, nas redes sociais e também aqui no nosso canal, beleza? Então, fiquem ligados em tudo que acontece no Flamengo aqui no @Coluna do Fla, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Quai, no meu Twitter aqui também, Léo José Repórter, no do Vitor Belotti, da Mônica Alves, do Rodrigo Lima, ou seja, de toda a equipe de reportagem do Coluna, porque a gente está de olho, está buscando essa informação, tá certo? E aí eu deixo a pergunta para você aqui no nosso chat. Você prefere Pedro ou Gabigol no ataque do Flamengo para o jogo contra o Corinthians? Coloque aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários que respondam essa pergunta. Você prefere Pedro ou Gabigol? Só coloca lá, Pedro, sou de Maceió. Coloca lá, Gabigol, sou de Cuiabá. Coloque o jogador que você quer que seja titular, entre Pedro e Gabigol, e a cidade de onde você está falando, porque eu já vou ler aqui, ó. O Cleison Alves, já mandou aqui o Cleison. Se ele tirar o Pedro e pôr o Gabriel, ele tá maluco. O Ubson Eduardo já mandou aqui, ó, Pedro.
O Yuri Reis, que é membro do Coluna do Fla, aqui no nosso canal no YouTube, ele mandou aqui, ó, bom dia, meu amigo Léo José, já cheguei deixando o like. Então é isso, galera, o Yuri Reis já mandou a real. Quem mais aqui com a gente, ó? A Ana Paula Pereira colocou Pedro, o Ubson falou que é o Pedro, ele é de Brasília, alô, galera de Brasília. O Félix Maia, Pedro é o menos pior, direto de Santa Vitória, Minas Gerais. O Valtudes Inácio, o Gabigol, ele é direto de Goiás. Quem mais aqui, ó? Coloca aqui, galera, o chat pra gente poder participar bastante. Aqui, ele é da cidade de Palmelo, em Goiás. Eu vim conferir aqui para ver se eu não tinha caído no golpe em produção. A Neuza Costa, eu sou mais o Pedro, joga muito melhor que o Gabigol. O Oséias Estevão, bom dia, saudações rubro-negras. A galera aqui, pelo que eu tô vendo no chat, está preferindo o Pedro em comparação ao Gabigol para o time de amanhã, né? Mas vamos lá, vamos esperar o que o Mário Jorge vai definir, porque é uma semana inteira, né? Vale lembrar que o Mário Jorge ele teve uma semana inteira de preparação para esse jogo contra o Corinthians, um tempo que ele não teve para o jogo contra o Bahia. Inclusive, na coletiva depois do jogo contra o Bahia, o Mário Jorge deixou claro que nesse período que ele fica à frente do Flamengo, ele não consegue, não é um período que ele vai colocar uma filosofia de jogo própria, que é o que os treinadores efetivos fazem, né? Ele, como interino e técnico do Sub-20, ele tem a missão, de acordo com o que ele mesmo disse, ele tem a missão de manter o DNA rubro-negro, que é um DNA ofensivo, de posse de bola, de técnica. Então, é esse estilo de jogo que o Mário Jorge quer deixar no Flamengo, manter no Flamengo para o jogo contra o Corinthians. Agora, a expectativa da diretoria, inclusive, é fechar o acordo com o Tite durante esse final de semana, para que o treinador ex-seleção brasileira já assuma o elenco no Ninho do Urubu na segunda-feira, dia 9. Então, a expectativa da diretoria é que o Tite chegue para comandar o Flamengo já a partir do dia 9 e, assim, Tite ter os 10 dias de preparação com o elenco antes da estreia contra o Cruzeiro. Então, essa é a expectativa da diretoria. Se vai ser cumprida ou não, restam apenas detalhes, porque o Tite já disse sim ao Flamengo, o Tite já aceitou comandar o clube agora no mês de outubro e o único empecilho que está impedindo do Flamengo anunciar a contratação do Tite hoje, nesta sexta-feira, é a questão salarial. A questão salarial do Tite e da comissão técnica. Esse é o principal empecilho para hoje, né? Inclusive, o Tite tem as outras questões do contrato, em termos de bonificação, em termos de condições de trabalho, em termos de planejamento, projeto, tudo isso já está alinhado. Tudo isso já está alinhado. Resta apenas esse último detalhe, que é a questão de salário para ele e a comissão técnica, que é composta por 4 profissionais, 3 auxiliares e um preparador físico. Tá certo? Então, o anúncio do Tite está prestes a acontecer, e assim que acontecer, tem live. E assim que acontecer o anúncio do Tite no Flamengo, tem live aqui no Coluna do Fla.